Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição do BPC no Lar. Eu quero já de antemão agradecer a oportunidade que me foi dada de ministrar, de estar compartilhando com vocês uma palavra essa noite. A palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês encontra-se lá no livro de Efésios, está lá no capítulo 6 e eu vou ler apenas o versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse dia mau a qual o apóstolo Paulo vem nos alertar. Mas antes eu gostaria de perguntar para você qual a situação que chegou na sua vida, que tem tornado os seus dias ou o tempo em qual você está vivendo um dia mau. Eu gostaria de usar como exemplo a vida do profeta Elias e como esse dia mau chegou na vida de Elias. Vocês podem acompanhar essa passagem que está lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, vai contar um pouco da trajetória de Elias. Elias era um profeta chamado pelo Senhor e que naquela época veio trazer juízo ao povo que estava cocheando entre dois caminhos. O povo não sabia se adorava ao Senhor ou se adorava a Baal. Então, naquele tempo, a partir do capítulo 17, a história conta que Elias anuncia que haveria uma grande seca naquele local, que o povo haveria de passar por um período de grande seca. E ele anuncia para o rei Acabe e para o povo de Israel. E aí, eu queria falar com vocês a respeito de algumas experiências que Elias presenciou com o Senhor e que mesmo com tudo isso, no dia mau não fez com que ele se abatesse. Então, eu separei aqui alguns pontos que falam assim: Elias é o profeta que anuncia a seca. Elias é aquele que milagrosamente, em meio a esse tempo de seca, é alimentado por corvos. A palavra diz que quando o ribeiro a qual ele ali mata a sua sede durante aquele período seca, o Senhor indica para que ele vá para a cidade de Sarepta para ser alimentado por uma viúva a qual não tinha recurso algum. E ali Elias é usado como instrumento para abençoar a vida daquela mulher e de seu filho. E ele profetiza a provisão sobre aquela casa, a qual ela mesma anuncia que já estava se acabando os recursos dela. Elias é o mesmo profeta que, quando o filho daquela viúva adoece e morre, é aquele que o Senhor ouve a sua oração e faz com que aquele menino ressuscite. Elias é o mesmo a qual ele retorna para aquela terra aonde ele havia anunciado a seca, correndo risco de vida, porque ali muitos profetas do Senhor haviam sido assassinados por ordem da rainha Jezabel. E ele retorna por uma ordem do Senhor para anunciar que voltaria a chover naquela região, naquela época, após 3 anos e meio que havia se passado. Elias é o mesmo que, quando vai anunciar ao povo, pede para que o povo e o rei se reúna, e ele fala: vocês vão ter que decidir a quem vocês vão adorar, se ao Deus vivo ou se a Baal, e propõe um desafio e fala: e hoje vocês vão ter que escolher. É o mesmo Elias que ousadamente, diante daqueles 450 profetas, passa a zombar, porque vê que eles adoram a um Deus que não é o Deus vivo. Ele sabe que o único Deus digno de louvor e de adoração era o Deus a qual ele servia. E é o mesmo Elias que, propondo esse desafio, que quando ele ora, ele pede que o Senhor o responda com fogo. E a palavra diz que o Senhor responde à oração ali de Elias. É esse mesmo Elias que, após essa oração, manda matar aqueles 450 profetas que estavam ali induzindo o povo
a costear por dois caminhos. Mas a palavra diz que quando Elias recebe uma ameaça de Jezabel, Elias se abate. A palavra diz que esse mesmo Elias é aquele que, diante dessa ameaça, resolve fugir para o deserto. É o mesmo Elias que deseja morrer diante daquela situação, do medo, da frustração, daquela ameaça. E aí, eu queria compartilhar com vocês, eu não sei, talvez, o que é o seu dia mal hoje. Talvez seja a notícia de uma perda, talvez seja o medo do que está por vir. Nós temos vivido esse tempo de pandemia, onde as pessoas têm falado que nós temos vivido os dias difíceis. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é que mesmo Elias tendo passado por todas essas experiências, quando o dia mal chegou e ele se abateu, o próprio Senhor, a palavra diz que ele vai lá até o deserto onde Elias está, onde Elias desejou morrer, onde Elias se encontra cansado e abatido, e é o mesmo que alimenta, que permite com que Elias descanse, com que ele durma, mas é o mesmo Senhor que vai lá e fala para ele: agora, Elias, volta, deu tempo. Então é esse mesmo Deus que eu creio que, se você está desanimado, se você está abatido, se você está com medo, que vai ao teu encontro para te alimentar, para te dar descanso, mas para dizer que não termina aqui, porque foi isso que aconteceu. E ainda assim, Elias, no caminho, quando o Senhor fala para ele, ó, eu vou te alimentar, mas você precisa retornar, a palavra ainda diz que Elias vai para uma caverna. E aí esse mesmo Senhor vai até essa caverna e pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Não foi para isso que eu te chamei, não é aí que você deve estar. E é esse mesmo Senhor que, através de uma brisa suave, fala com Elias e ali dá instruções de coisas que ele ainda tinha que fazer. Ele diz: não acaba aqui. Talvez você esteja pensando aí, poxa, minha história está acabando aqui, esse é o fim, eu não vejo nada adiante. Foi o mesmo Senhor que falou para Elias que ele ainda ia ter que ungir reis, que ele ainda ia ter que ungir um profeta para ficar no seu lugar. E é isso que o Senhor, a minha oração essa noite, que o Senhor vá ao teu encontro para te animar, para te dizer que não é o fim, que não acabou por aí, assim como ele fez na vida de Elias. Eu gostaria, meus irmãos, de orar com vocês e pedir que o Senhor, assim como ele foi ao encontro de Elias, ele possa ir ao teu encontro. E talvez essa situação que esteja te causando desânimo, que esteja te abatendo, talvez queira fazer você desistir, que o Senhor transforme ela, porque só Ele tem esse poder de transformar, de te dar um novo ânimo. Então eu gostaria de orar com vocês nessa noite, para que o Senhor possa trazer esse ânimo para vocês, assim como Ele trouxe na vida de Elias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, primeiramente, Pai, por mais uma vez eu ter a oportunidade de falar da Tua palavra, de falar, de compreender aquilo que está, Senhor, no Teu coração e que o Senhor quer transmitir para a Tua igreja. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, Pai, que se encontram, que estão aqui comigo, ouvindo essa palavra, Senhor, e que talvez possam estar, Senhor, vivendo o seu tempo ou o seu dia mal. Senhor, Tu és o Deus, Pai, que vai ao encontro daquele que está abatido, daquele que está oprimido, Senhor. Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que trata, Tu és o Deus que traz um ânimo novo, Senhor. E assim eu te peço que seja na vida dos meus irmãos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, possa, assim como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. Seja uma lâmpada para os Teus filhos que nessa hora estão ouvindo, Senhor, e que talvez se encontre, Senhor, num momento, Senhor, de desespero, de desânimo, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a eles, Pai.
E em nome de Jesus, Pai, Tu és aquele, Senhor, que nos livra, Senhor. Tu és o nosso socorro no dia mau. E que assim seja na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E eu termino essa edição, mais uma vez, citando aquilo que eu comecei. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme, que vocês possam permanecer firmes, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.